Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo. Nós estamos aqui no canal Criador Pro. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar a nossa live com o máximo de pessoas possíveis. Hoje nós vamos continuar a nossa série com o título O que ninguém te fala sobre criação e sobre legalização, parte 3. Quando a gente fala o que ninguém te fala sobre criação comercial, criação de animais no Brasil, é simplesmente que, perante a lei, todas as pessoas que querem criar animais em cativeiro com o intuito de reproduzir para vender os filhotes, ele fica enquadrado como criação comercial. E nós temos que aí buscar fazer a legalização da nossa infraestrutura, do nosso criatório, para poder, após a liberação dos órgãos ambientais, poder exercer essa atividade de criação comercial. A criação de animais no Brasil é um negócio bom? Sim. É um negócio que pode ser extremamente lucrativo? Sim. Só que você precisa saber que uma das coisas que ninguém te fala é que você precisa estar legalizado perante aos órgãos municipais, estaduais e federais. Nós temos alguns tipos de legalização. Primeiro, você tem que ter a legalização municipal, as autorizações do município, você tem que abrir CNPJ e você tem que conseguir as liberações de vigilância sanitária, órgão agropecuário e órgão ambiental. Dependendo da espécie que você vai criar, aonde ela se enquadra, você tem que buscar uma pessoa capacitada que vai te orientar qual é o trâmite certo para você conseguir as licenças e você poder exercer essa atividade de criação. Bom, a última coisa que a gente falou na live de segunda-feira foi que todo criador, para ele iniciar qualquer processo de atividade legal nessa atividade de criação, ele precisa conseguir a licença do município. Ele precisa ter uma autorização do município permitindo que ele possa exercer essa atividade de criação comercial no endereço onde ele quer montar o criatório, onde ele quer fazer o seu criatório. E a gente chama isso de viabilidade da atividade econômica. A gente chama de uso e ocupação do solo. Então, você tem que abrir uma empresa, fazer as solicitações à sua prefeitura, dar o start, no seu planejamento, ou como produtor rural, ou como empresa CNPJ, ou área rural, ou área urbana, você tem que conseguir um documento de um órgão do seu município autorizando você exercer essa atividade. Quando é área rural, quem vai dar isso é a Secretaria de Agricultura, ou do Estado ou municipal. Quando é área urbana, quem vai fazer isso é a Secretaria da Fazenda do município, onde ocorre a abertura das empresas. Então, porque cada cidade tem o seu plano diretor, cada cidade tem um zoneamento geográfico onde as categorias de atividade econômica podem ser exercidas. Então, a gente tem que fazer uma consulta na prefeitura se eu posso criar naquele local. Então, se alguém fala para vocês que você pode criar tranquilamente animais em qualquer lugar, isso já começa a ser uma mentira. Ele já está te falando uma coisa incorreta. Para você ter a criação, você precisa de uma autorização. Quando eu falo ter uma criação, é ter criação, ter casais com o intuito de tirar filhotes e com o intuito comercial, quer dizer, de venda desses animais. Se você quer ter um animal como um animal de estimação, você quer comprar um casal, você quer comprar um animal para ter na sua casa, você pode, desde que você compre de um criatório legalizado, tenha a nota fiscal e a documentação desse animal. A gente está falando aqui de uma atividade econômica, nós estamos falando de um criatório comercial. Você está pensando em criar e montar um criatório para vender os filhotes e ganhar dinheiro com essa criação. Então, esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é conseguir essa autorização do seu município, ou para a área rural ou para a área urbana. Sem essa viabilidade, sem esse documento do município, não existe processo
de legalização do criatório. Porque o primeiro é o município, depois a gente leva o que o município aprovou para o Estado e para a federação. Ok? Então, o primeiro passo é conseguir isso, certo? O segundo passo, vamos lá. Cadastros que você tem que fazer, que são cadastros necessários que todo criador que quer criar comercialmente qualquer espécie, domésticos, exóticos ou silvestres, tem que buscar a fazer. Se você é da área rural, você tem que ter o seu cadastro como produtor rural. Você tem que ter a sua propriedade rural cadastrada, você tem que ter toda a documentação dessa propriedade rural. Hoje nós temos o CAR, nós temos uma série de documentos que você tem que ter da propriedade rural para você poder executar essa atividade. É óbvio que você vai saber disso quando fizer essa consulta que a gente mostrou anteriormente no seu município, na Secretaria de Agricultura, ou municipal ou estadual, para fazer os cadastros, ver o que é necessário você apresentar para poder ter esse documento permitindo você, como produtor rural, exercer essa atividade econômica na sua área. É óbvio que nas áreas rurais a criação de animais ela é permitida. A única coisa é que você precisa fazer esses cadastros como produtor rural para que você consiga ter esse documento para ser encaminhado e para você dar continuidade no processo de licenciamento, de legalização do seu criatório. Então, esses cadastros são na Secretaria de Agricultura, no órgão estadual, Emater, Embrapa, tem vários, né? INDEA em alguns lugares. Então, isso é muito importante. Segundo, se você está pensando em montar um criatório comercial em área urbana, aí a gente tem que partir para a abertura de empresa, né? Obter um CNPJ. Você pode ter um CNPJ como produtor rural? Pode, sem problema nenhum. Você pode abrir uma empresa na área rural? Pode, sem problema nenhum. Tá? Mas você somente como produtor rural, no seu CPF, você pode ter um criatório comercial, não precisando abrir uma empresa, não ter um CNPJ. Agora, área urbana é obrigatório você ter um CNPJ. Então, você tem que abrir uma empresa. E essa empresa pode ser ME, pode ser MEI, LTDA, de vários modelos. O que você tem que saber? Você tem que ir na prefeitura, na Secretaria da Fazenda, conversar com um contador e você tem que descobrir qual a atividade que você quer, que é a criação de animais. São vários quenais, né, que são atividades nacionais que você pode exercer comercialmente. Você tem que levar esses códigos para a secretaria, para a prefeitura, e ela vai verificar se há possibilidade de você ter essa atividade no seu endereço. E ela vai te indicar qual tipo de empresa que você deve abrir para conseguir esse tipo de atividade. Você pode conseguir como ME, você pode conseguir como MEI ou como outro. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que algumas prefeituras exigem esse tipo de atividade que a sua empresa seja MEI. Outras prefeituras, somente você sendo o ME, o microempreendedor, já é o suficiente. O que reduz? Custos. Porque você manter uma MEI, você tem que pagar contador, você tem que pagar imposto, Simples Nacional, um monte de situação. E o ME, isso reduz bastante os seus custos com a empresa. Mas você precisa. Então, são cadastros necessários para a abertura. Você, como criador comercial, você tem que estar cadastrado dentro dessas categorias que eu acabei de te mostrar. Não é simplesmente comprar animais, não é simplesmente montar um casal na minha garagem, no meu local, e não buscar essa informação. Eu tenho que ter esse cadastro, porque se você não tem esse cadastro básico, você for configurado através de uma fiscalização de qualquer órgão, que você está exercendo uma atividade de criação comercial no local e você não tem nenhum tipo de cadastro, você não tem nenhuma autorização, você sofre as sanções, que são as multas, a apreensão dos animais, responder processo legalmente e você ficar inapto a ter um criatório comercial. Então, gente, não é simplesmente montar um criatório, comprar os animais para ir treinando. Não é assim que funciona. A gente já falou isso nas lives anteriores, tá bom? Bora lá. Cadastros gerais, que além dos cadastros que você tem de abertura da empresa, de conseguir esse documento que é o uso e ocupação do solo, liberando essa atividade pelo município, quais são os outros cadastros que eu tenho que ter? Quais são os demais cadastros que eu preciso buscar?
Qual é a documentação que a minha empresa, que eu tenho que ter para poder exercer essa atividade de criação de animais? Primeiro, cadastro no órgão agropecuário do seu estado, o que controla o trânsito animal, que controla o deslocamento de animais. Cada estado tem um órgão agropecuário, pode ser defesa, né? Tem defesa agropecuária, defesa animal, centro de zoonose, INDEA, tem vários órgãos que fazem isso. Você tem que fazer um cadastro, porque se você não tem esse cadastro, você tem que informar ao órgão a quantidade de filhotes, você tem que informar a quantidade de casais que você tem que informar o órgão agropecuário se você adquiriu animais de outro estado, eles precisam passar pelo órgão agropecuário. Se você vender animais para fora do estado, você tem que tirar uma guia de transporte. Essa GTA, que a gente chama, tem que ser tirada nesse órgão agropecuário. E para quem é criador comercial, que tem que ter isso com uma frequência, que precisa vender animais para vários estados, que precisa fazer o transporte, tem que ter esse cadastro. Se você tem uma empresa legalizada, você vai ter que ter esse cadastro. Outro, vigilância sanitária. Para a área urbana, geralmente, há necessidade de você ter um cadastro na vigilância sanitária, você ter uma licença da vigilância sanitária, já que nós estamos falando de animais, estamos falando de zoonoses. Algumas prefeituras, alguns municípios liberam esse documento da vigilância sanitária e você não precisa fazer, mas você deve fazer a consulta a esse órgão. E se ele liberar, você tem que ter esse documento da vigilância sanitária liberando que a atividade que você quer não precisa passar pela vigilância sanitária. Caso precise, você tem que encaminhar o que a vigilância sanitária pede para ela te liberar o alvará de funcionamento perante a vigilância sanitária. Outro cadastro que você tem que ter, isso é obrigatório para qualquer tipo de criação de animais no Brasil, o nosso cadastro no IBAMA, que é chamado Cadastro Técnico Federal, o famoso CTF. E aí lá toda a empresa, quase que 95% de toda a atividade empresarial que gere uso de recursos naturais, que gere resíduos, precisa ter esse cadastro. Não é somente a pessoa que cria animais. Animais vai usar recursos naturais, vai usar animais. Então, você precisa ter esse cadastro como criação de animais ou como criação de animais exóticos e silvestres. Quando a gente fala em criação de animais, é para animais domésticos, né? O outro cadastro que você vai ter que fazer é na sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente e na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Hoje, o IBAMA passou parte do processo de licenciamento e de fiscalização e de legalização de criatórios para os órgãos estaduais e os órgãos estaduais repassaram parte para os municípios. Então, a gente precisa fazer todos esses cadastros aqui para dar início ao processo de legalização. Depois do cadastro, cada órgão desse vai solicitar uma série de documentos, de projetos que você vai ter que apresentar responsável técnico, projetos arquitetônicos e todos os projetos que a gente já falou para esses órgãos, para você conseguir as suas licenças de funcionamento. É todo um processo de licenciamento. Você tem que conseguir licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Alguns estados é uma licença única. Então, cada estado tem um tipo de licenciamento para essa atividade econômica. Se você for buscar esses cadastros e informações sobre como conseguir as autorizações para a criação desses animais que você quer criar, e o órgão estadual, o órgão ambiental municipal estadual, falou que você não precisa ter o licenciamento com esses órgãos, você tem que pedir por escrito um documento desse órgão dizendo que você está liberado do processo de licenciamento para as espécies que você pretende criar. Aí sim, se você conseguir o documento do Estado liberando você dessas atividades do processo de licenciamento, aí sim você está respaldado pela lei e aí você pode criar sem se preocupar com os órgãos ambientais. Mas a maioria dos animais que estão nas listas possíveis precisa de um licenciamento. E aí eles vão te passar uma série de coisas que você deve providenciar. Nesse caso, sozinho eu vou conseguir fazer tudo isso, todos esses cadastros.
eu vou entender muito disso. Às vezes tem pessoas que conseguem, tem pessoas que vão de atrás, buscam as informações, vão na legislação, vão atrás das instruções normativas, veem o que é preciso para entregar, mas geralmente você vai precisar procurar alguém que entenda do processo, que vai te orientar, que vai te dar uma consultoria, ou que vai fazer todo esse processo de licenciamento junto a esses órgãos. Te passar o passo a passo, te descrever como é que se faz isso. Então, é muito importante você encontrar. É óbvio que você vai ter que contratar o serviço de alguém, e esse serviço, dependendo da quantidade de documentos, dependendo da quantidade de cadastros, vai variar o valor de região para região, de lugar para lugar. A gente aqui passou todo o passo a passo, como é que você faz o cadastro em cada uma dessas, e você vai ter ainda mais novidades aqui para você poder fazer isso. A gente tem aí um telefone de contato, a gente tem uma descrição do vídeo, se você quer, a gente orienta você da forma correta, a gente oferece esse serviço se você tiver interesse, ok? Mas aqui a gente está passando o que você precisa para conseguir ter um criatório comercial. Como fazer tudo isso? O ideal é buscar uma orientação de alguém que entenda do processo, para você não perder tempo, fazer as coisas erradas, atrasar, não conseguir as licenças. Então, buscar sempre a orientação de profissionais competentes, habilitados a fazer isso, que vão realmente te orientar da forma correta. Então, para cadastros em prefeitura, para você conseguir abrir a empresa, para você conseguir os cadastros em vigilância sanitária, para você conseguir o uso e ocupação do solo, muito importante, contadores que são experientes, que vão te orientar como abrir a empresa. Você só tem que levar as atividades e eles vão correr de atrás. Às vezes, o contador também não sabe muito como é uma atividade nova de criação de animais exóticos, né, ou silvestres. Alguns contadores nunca fizeram esse processo. E aí você vai precisar de alguém que explique para o contador como fazer todo esse trâmite. Para você conseguir fazer todos os demais cadastros e todos os cadastros da forma correta, você vai ter que ter os biólogos, né? Ou médicos veterinários, mas biólogos são os mais aptos na criação de animais exóticos e silvestres e domésticos, né? Para essas atividades. Então, ele vai te passar tudinho, ele vai te fazer todos os serviços, ele vai te cobrar um valor bem justo e vai fazer todo o processo para você. E outro que você vai ter que buscar engenheiros e arquitetos, porque uma das coisas exigidas por lei para você conseguir a sua atividade econômica é a apresentação das plantas arquitetônicas, a apresentação de todas as infraestruturas com seus memoriais descritivos, com o cronograma de execução assinado por um engenheiro, um arquiteto, com respectiva ART desses projetos. A mesma coisa vai ter que ter um responsável, que é o biólogo, que vai assinar esses documentos e emitir uma ART para você conseguir fazer todo esse procedimento. Então, existem custos. Os custos variam de estado para estado. Quem já está buscando essas informações, se vai consultar essas pessoas, vai saber quanto custa. É um custo relativamente não tão caro perante os custos da montagem de um criatório. Se você colocar que você vai gastar com parte arquitetônica, comprar gaiolas, viveiros, ninhos, rações, comprar as matrizes, e você colocar todo o valor que você está pesquisando dos animais para você dar início nesse processo, você vai ver que o valor que você vai gastar com esses responsáveis, às vezes, é um valor aí de 2% de tudo que você vai gastar, no máximo 5% de tudo que você vai gastar. Então, o processo de legalização, para você estar corretamente legalizado, para você poder exercer essa atividade de criação de animais, ele tem um custo relativamente baixo. É só você procurar, a gente tem aqui um pacote bem especial para fazer a legalização, é só você clicar e vir falar com a gente, que a gente faz isso para você com o maior prazer possível. Quais são os processos que eu tenho que ter para o meu criatório comercial? Você precisa dos planejamentos de execução, que são os cronogramas de execução das obras, do crescimento, das infraestruturas, também assinado por engenheiro ou arquiteto, com respectivas ARTs. Ah, mas, doutor, quanto é que custa isso, cara? Arquiteto e engenheiro cobram por metro quadrado, cobram por tamanho de instalação. Hoje, cara, você não vai gastar menos de R$3.500, R$4.000, R$5.000 com essa parte aqui, ó. Uma das partes mais caras de todo o processo de legalização. Se você é um arquiteto ou engenheiro, você consegue fazer.
A gente tem esse serviço, a gente oferece esse serviço de plantas. Se você quiser, entre em contato com a gente. O nosso valor no mercado é o menor possível, é realmente para ajudar o criador. No pacote completo, as plantas já estão inclusas, mas se você quiser, eu só quero comprar a planta agora, eu só quero fazer essa primeira parte para começar a construir. A gente oferece esse serviço, é só você entrar em contato com a gente que a gente passa o orçamento para você. Você precisa de um projeto financeiro executado por biólogo, médico veterinário ou por médico veterinário. Esse projeto financeiro é para você apresentar para o órgão ambiental quanto você vai gastar, principalmente de manutenção, né? E da onde vai vir o dinheiro para você manter o seu criatório comercial. Uma das coisas que você tem que apresentar é a capacidade financeira baseada no seu projeto financeiro. Esse projeto financeiro, se você fizer bem feito, se você procurar uma pessoa bem feita, você consegue juntar esse projeto financeiro com os projetos aqui e buscar recursos, buscar dinheiro, financiamento para você construir e ter o seu criatório. Então, isso aqui é muito importante. Outro projeto são os projetos técnicos, que são os projetos feitos por biólogo e médico veterinário, que é o projeto de manejo, o projeto reprodutivo, o projeto higiênico-sanitário, de quarentena, de sanidade, de higienização, o projeto de biossegurança, que é como você vai fazer de acordo com se aparecer qualquer tipo de problema, se tiver uma zoonose, se o animal morrer, como é que você faz o descarte, como é que você vai fazer todos os procedimentos. Tem que ser feito por biólogo ou médico veterinário. Tudo isso aqui são projetos que são necessários para você conseguir as suas licenças junto aos órgãos ambientais. Quem vai fazer isso vai te cobrar um valor também, que vai variar de acordo com a quantidade de animais, com o tamanho do criatório, e você vai pagar de acordo com isso. Nós temos aí alguns estados, alguns criadores que buscaram a gente, procuraram, chegaram a falar que os caras estão cobrando de 16 a 20 mil reais para fazer esses projetos aqui. Entra aí, clica no link, vê o valor que a gente está cobrando. Tudo isso aqui está incluído no pacote. Além de tudo isso, está incluído tudo isso aqui no nosso pacote, certo? Está tudo isso incluído no nosso pacote por um valor bem legal. Se você quer cada um desses serviços separados, a gente também oferece separadamente. Só entrar e pedir que a gente faz. Outra coisa importante, a organização de todos os documentos, a montagem de todos os processos corretos, o encaminhamento da forma correta, como os órgãos pedem, você tem que ter alguém que saiba fazer isso. O encaminhamento desses cadastros dentro dos órgãos ambientais que a gente falou anteriormente, o acompanhamento dos processos, isso é uma parte fundamental. Não é só encaminhar, você tem que estar acompanhando, porque podem gerar pendências, falta de algum documento que você tem que encaminhar, ou você tem que encaminhar determinadas situações e você tem que acompanhar e ficar cobrando, porque perante a lei existe um prazo para o órgão ambiental te fazer toda a análise desses processos. Então, se você não acompanha, você nunca vai ficar sabendo. E tem gente que entrou com o processo, contratou gente, fez os processos, o processo caducou, tinha pendências e toda pendência tem um tempo para você encaminhar. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Se você não encaminhar essas pendências que surgem enquanto você está acompanhando, passar o prazo, tudo é cancelado. Você tem que começar do zero. Então, às vezes, muita gente encaminhou, demorou, está demorado 2, 3 anos, porque não acompanha, não encaminha as pendências, o processo já caducou. Então, não adianta só encaminhar, você tem que saber que tem alguém que tem que acompanhar isso. Outra coisa que você vai ter custos, pagamento das licenças, né? LP, que é licença prévia, LI, licença de instalação, LO, licença de operação ou de manejo ou de funcionamento. Se for uma licença única, é uma taxa única. São as taxas que você paga para conseguir as suas licenças ambientais. As taxas dependem de cada estado, depende do tamanho do seu criatório, das espécies que você vai criar. Nós temos estados que todas as taxas custam em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500, e nós temos alguns estados que uma taxa é R$ 4.000, R$ 5.000. Tem estados que as taxas ficam aí 10, 12, 15 mil reais. Mas por que essa diferença? Porque o órgão federal, que é o IBAMA, passou para os estados. E cada estado tem a sua própria instrução normativa para cobrar valores sobre licenciamento. E aí cada estado tem parâmetros que podem ser metragem quadrada, quantidade de animal, o tipo de atividade, e tem um valor, que é um cálculo que eles fazem, e aí cada estado cobra isso, né? A gente que trabalha com licenciamento, a gente vai licenciar um pessoal que trabalha com lavagem de carro,
que precisa de licenciamento ambiental, cada estado cobra uma forma diferente. Cada estado tem um valor diferente. Né? Plano de resíduos sólidos, licenciamento agrícola, licenciamento para cortar, para derrubar a árvore, precisa de tudo, tá? Hoje. E cada estado cobra de forma diferente, tá? Ah, mas como é que eu vou saber no meu estado? Você vai ter que contratar alguém, você vai ter que buscar alguém que saiba sobre isso, que vai te orientar e vai te passar esses valores médios. Você tem que ter um responsável técnico pelo criatório. Além de responsável para fazer tudo isso e assinar com o RT, você tem que ter um responsável técnico. Isso aqui é a parte mais cara de todo o processo, porque o biólogo veterinário vai te cobrar por mês. O veterinário é bem mais caro, que ele cobra aí entre meio salário a um salário mínimo por mês para executar essas funções. Então, você vai ter um custo aqui anual, fora 13º, fora férias, em torno aí de 14, 15, 16 até 17 mil reais. Vai variar de 5, 6 até 17 mil reais, dependendo de qual responsável você pegar. Lembrando que tem que ser um responsável que vai assinar e vai ser o responsável pelo seu criatório. E outro, o ofício de prestação de serviço de um médico veterinário. Se o seu responsável técnico não for um médico veterinário, você vai ter que arranjar um médico veterinário que preste serviço, ou uma clínica veterinária, e ele vai ter que dar só um ofício, que é ele que vai ser responsável por prestar serviço para você. Observe que isso aqui, tudo que eu estou passando, é o passo a passo, fora aquele primeiro passo de abrir a empresa, conseguir os documentos necessários, fazer os cadastros de forma correta. Então, fazer sozinho isso, uma pessoa que não conhece, que não entende, que não tem tempo, é muito difícil. E se você buscar responsáveis que vão fazer isso aqui separadamente, vai te cobrar um valor bem caro. Por isso, a nossa empresa Criador Pro vem falando, vem dizendo aqui, a gente está falando, vocês podem buscar isso na sua região, buscar responsáveis. Se você é um desses, você pode assinar, você pode fazer parte disso, mas a nossa empresa ela criou um pacote promocional, um pacote para ajudar criadores. Está na descrição do vídeo. Se você quiser, tem interesse, clica ali, vem falar com a gente, ou vem fazer os orçamentos, a gente cobra, né, por serviço, vem ver quanto é que você vai gastar. Se você não tem todo o dinheiro para fazer de uma vez, a gente faz o planejamento de você ir pagando cada etapa dessa até você conseguir ter o seu criatório comercial. Então, é muito importante vocês saberem sobre isso, porque isso ninguém fala para vocês. Então, eu vou comprar um animal, pode comprar tal XYZ que não precisa. Não, ó, precisa de tudo isso. Isso ninguém fala para vocês. Por isso, a nossa série, de tudo que você precisa fazer. Tempo para todo o processo. Isso é o que todo mundo me pergunta, todo o processo de legalização. Isso aqui é uma discussão muito grande, porque depende muito do estado, depende muito da pessoa que você está contratando para fazer, depende muito do seu dinheiro, se você vai conseguir construir, fazer todas as instalações na tempo, porque o processo de legalização até o funcionamento, você tem que apresentar o projeto arquitetônico e tem que construir aquilo, mostrar aquilo no final do processo. Então, você tem que apresentar a parte que você quer a liberação e ela tem que estar pronta para que o órgão ambiental libere aquilo. Então, isso varia, então o tempo varia muito, depende muito de quem está te orientando a fazer. Tá? Então, aqui é uma discussão sempre grande, o que mais demora é a preparação, a tomada de decisão do criador. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer, porque o fulano falou que não precisa. Pô, gente, precisa. Hoje, qualquer atividade precisa. Você pode começar uma atividade irregular. É óbvio, no Brasil nós temos N exemplos de atividades regulares, mas a hora que você começar a crescer, que você precisa ter as coisas para poder vender para o Brasil todo, transitar com os animais sem se incomodar, você vai precisar do licenciamento. E aí vai acontecer o seguinte, se você não tem o licenciamento, você não deu entrada, se bater uma fiscalização, parar, você vai ser multado, e as multas são pesadas, as multas são, hoje, as últimas que a gente viu, entre 27 até 400 mil reais, depende da quantidade de animais que você tem. Silvestres é muito maior do que exóticos, mas hoje está muito parelho, porque há uma necessidade, tá? Então, essa parte da preparação, do planejamento, da discussão, da escolha das matrizes, do tipo de alojamento, para a confecção das plantas, para fazer os projetos, então, tudo depende disso aqui. Depende da pessoa que vai fazer, depende de como é que é o seu criatório, das espécies, que tipo de instalação que tem que ter. Você precisa saber que nem todas as instalações são permitidas. Para alguns animais, você tem que ter tamanho de recintos específicos, tem que apresentar determinadas coisas para você conseguir a liberação. Então, para você saber isso, existe lei, alguma coisa que fala? Tem, é só você buscar na internet. Mas é muito mais fácil você correr atrás de alguém que sabe, que vai te explicar, do que você correr atrás disso.
Depende do órgão ambiental, depende do estado. Nós temos estados que são extremamente rápidos. Nós já conseguimos processo de licenciamento com 3, 4 meses, 5 meses após a entrada. E nós temos processos que são bem demorados, que demoram 2, 3 anos, dependendo do estado. Mas todos a gente consegue fazer a legalização. E depois que você deu entrada, você está legalmente respaldado pela lei, eles não podem te multar, eles não podem te tomar os animais, eles não podem te fechar o criatório, só se você estiver fazendo as coisas erradas, se você estiver vendendo os animais, se você estiver reproduzindo e você não tem as licenças. Mas uma vez que você deu entrada, você está respaldado pela lei, porque você está buscando fazer o seu processo de legalização. E depende muito disso aqui, ó, da execução do planejamento, da construção da infraestrutura, da aquisição das matrizes, né, da compra das gaiolas. Então, a gente tem uma média que é aqui, ó, de 6 a 12 meses. Pode acontecer menos? Sim, 4 meses, 3 meses. Pode acontecer de demorar mais? Pode. Aqui é o importante, ó, paciência, seguir as instruções, que você vai conseguir. Se alguém fala que é impossível, é mentira. Se consegue ter, sim. Você tem que saber a pessoa certa, aquela que vai fazer, e juridicamente você tem uma série de coisas que você pode entrar com mandados de segurança, você pode entrar com ações e você consegue porque você está fazendo o processo de legalização. Até isso, a nossa empresa orienta vocês a conseguir judicialmente se você precisar, se tiver algum problema. Então, se você quer ter interesse, se você tem interesse, a gente tem o link abaixo, eu vou colocar o telefone e a gente acaba a nossa série mostrando que isso aqui, que todo mundo fala, né? Que não precisa de nada, é só comprar os animais e criar na garagem, criar na lavanderia, criar em qualquer lugar, que você pode criar, vender e reproduzir, que não precisa. Mentira, precisa. Nós vamos trazer aqui, nós vamos iniciar uma série, né? Também aqui com entrevistas com criadores que a gente está fazendo o processo de legalização, criadores que já conseguiram a sua legalização através da nossa empresa. Nós vamos entrevistar agentes da Polícia Ambiental, agentes que trabalham dentro do IBAMA, agentes que trabalham dentro de órgãos ambientais, e eles vão dizer para vocês se é verdade que você pode criar os animais de qualquer forma, que não existe nenhum impedimento para você criar comercialmente. Criar um animal, ter um animal na sua casa, comprar um animal com nota fiscal, um animal pet seu, que você gosta, ter no sítio um viveiro, 2, 3, 4, que você gosta dos animais, gosta de brincar, gosta de ter esse animal, você pode ter. Você não pode montar uma estrutura que configure montagem de casais, tirada de filhotes para venda. Você está pensando numa coisa que você está vendendo animais que você precisa de uma legalização. Mas se eu colocar um anel FOB, um anel não sei o que, é anel de marcação, não vale nada. Você tem que ter um anel comercial autorizado pelo órgão ambiental. Não caiam nas besteiras. Tem muita gente aí falando, muito criador que cria sem ter nada e aí fala para as pessoas que não precisa. E precisa. Até uma loja para vender um animal exótico, que está na lei, para vender um animal doméstico, para vender um animal silvestre, ela precisa também estar legalizada, precisa de responsável técnico, precisa de licenças. E cada espécie tem o seu licenciamento. A gente já falou do doméstico, a gente já falou do exótico, a gente já falou de silvestre. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês. A nossa série termina aqui. O que ninguém fala para você sobre criação de animais, sobre legalização. Mas eu garanto para vocês, clica no link abaixo, vem falar com a gente. Vou colocar o nosso telefone aqui, né, que é o 66992130520. Vem falar com a gente, que vocês vão se surpreender com os valores que a gente está fazendo, com tudo que a gente oferece, com tudo que você precisa para realmente ser um criador comercial, por um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, um abraço a todos, paz no coração, um abraço aqui do Dr. Paulo, fiquem com Deus, aproveite o Criador Pro, aproveite as nossas lives ao vivo, venha fazer parte dessa comunidade de criadores realmente legalizados, que realmente vão ter sucesso. Tchau, tchau!